Aqui, você define o presidente. Voltamos agora para o quarto bloco deste debate dos candidatos e da candidata a presidente do PT, São Paulo. Neste bloco, os candidatos e a candidata responderão sobre o tema mais votado na enquete online. Para isso, eles terão 1 minuto. O tema mais votado nesta semana foi a política de alianças. 3 minutos, desculpa. 3 minutos para. Eles terão 3 minutos para responder. Por sorteio, então. Verdade, eu esqueci. Obrigada. O Emídio de Souza terá 1 minuto de direito de resposta. Foi citado no bloco anterior. Então, Emídio, 1 minuto. Olha, pessoal, pedi o direito de resposta só para esclarecer uma coisa. Aqui foi dito que os que me apoiam defendem a privatização, está privatizando inclusive mais do que foi feito pela época do Fernando Henrique, e eu acho que essas coisas precisam ser devidamente colocadas no seu devido lugar. Primeiro, isso não é verdade. Não há privatização alguma. Há uma política de concessão, de exploração de campos de petróleo no pré-sal, porque o pré-sal foi uma descoberta da Petrobras, feita durante o governo do presidente Lula, cuja exploração é extremamente complexa e cujo resultado será aplicado os royalties do petróleo, 10%, 75% na educação e 25% na saúde. Para isso, foi feita a concessão para a exploração, não a privatização, como foi feito com a Vale do Rio Doce e como foi feita com outras. Então vamos recolocar as coisas no devido lugar, para que o debate não seja falseado dessa forma, sabe? Conclua. Se as pessoas têm a impressão errada do que está acontecendo. Obrigada. Agora sim, começando o quarto bloco, com o tema mais votado da enquete online. São 3 minutos para a resposta. Os candidatos responderão por ordem de sorteio. Primeiro a responder será o Miranda. O tema é política de alianças. Alô? Bom, já foi bem colocado aqui, e eu vou aproveitar esses 3 minutos, inclusive, para fazer uma diferença, com todo o respeito aqui, a todos os companheiros. Mas tem uma diferença, inclusive, porque existem candidaturas de presidente diferentes. Senão, possivelmente, haveriam candidaturas que estavam juntas. E eu vou ser bem claro. Primeiro, a política de alianças é o que desnatura, corrompe e vai acabar com o PT. Repito, vai acabar com o partido que nós fundamos em 2 de fevereiro de 1980, porque cada vez mais se crescem os cabos eleitorais e a militância se afasta. O PED primeiro se elege o presidente para depois se discutir a política. É como se fosse o rabo balançando o cachorro, e não o contrário. E tudo isso em nome de uma política realista para chegar e ganhar as eleições. Ou seja, a política de alianças está subordinada a uma política de colaboração de classes. Há 40 anos atrás, nesse mesmo mês, nós vimos o que dá a política de colaboração de classes com o governo de unidade popular de Salvador Allende. No fim, todos morrem, inclusive Allende. Mas aqui, o importante da reforma, da discussão sobre as alianças, é que devemos romper com todos os partidos dos capitalistas, dos inimigos dos trabalhadores. E aqui tem uma diferença. O Emídio acha que nós temos que fazer um programa e coligamos com qualquer um que aceite o programa. E como nós já vimos, eles até assinam qualquer coisa e depois fazem outra, como fazem hoje no governo federal. O Lício e o Carlão são a favor que nós façamos uma política de alianças no primeiro turno com o PSB, com o PDT, com o PCdoB. Mas no segundo turno, a gente aceita todo mundo, inclusive depois para governar. Tem uma diferença. E a companheira Misa propõe que a gente faça aliança com os setores populares do PDT e do PSB.
que ela ainda não falou cadê esses setores. Ela falou de uma deputada que saiu do PT e que aqui na nossa região em Campinas fez campanha para o candidato do PSB para o atual prefeito e não para o Márcio Postman. Esse é o setor popular do PSB que a companheira está propondo? Ela ainda vai explicar, como já disse, aonde estão os setores populares. A nossa chapa virar à esquerda, reataque o socialismo, não acha que nós estamos numa situação revolucionária. Dizemos que existe uma situação nova, aberta, e que a discussão política está mais flexível para a gente fazer a discussão do socialismo na sociedade. E para isso é preciso que o partido retome o seu combate contra o capitalismo, que faça a luta contra a privatização do campo de Libras, entre outras. Dessa forma, é impossível com a política de alianças atual. Obrigada. Próximo a responder por ordem de sorteio, Misa Boito. Bem, companheiras e companheiros, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão com muita calma e procurar de ficar repetindo verdades proclamadas e que às vezes se mostram muito problemáticas. Nós somos sim a favor de política de alianças. Eu faço parte de uma tradição dentro do PT que não considera que a classe operária sozinha vai conseguir fazer um governo que realize no nosso país aquelas tarefas que em outro país, nos países desenvolvidos, foram feitas pelas burguesias, que faça reforma agrária, por exemplo, que dê direitos democráticos que nós não temos. E nós não achamos que são os trabalhadores e as ruas, assim, que vão fazer essa política. Então, sim, tem que fazer aliança. Mas nós temos que discutir a política atual de alianças. Eu queria lembrar para os que se esqueceram o que o PMDB impede de que seja feito no governo, que foi o Reinhold Steffens, quando ministro da Agricultura, que quando Lula falou, vou atualizar o índice de produtividade da terra, disse não assino, e sem a assinatura dele, não saía. Mas o principal do que o PMDB impede, lembrando aqueles que já se esqueceram, é o que aconteceu no dia 25 de junho, companheiros, 24. A Dilma dá uma coletiva chamando o plebiscito para uma constituinte exclusiva, aí sim dialogando com o sentimento da rua. Instantes depois, não é numa semana depois, Carlão, o senhor Temer, chamando a nata do PMDB, Sarney, que ele é legal, ele tem uns programas bons para fazer com a gente, Renan, eles aceitam os programas, solapou a proposta. Está aí mais uma coisa que o PMDB impediu. As conquistas que nós tivemos, piso salarial, salário mínimo, mesmo agora os mais médicos que nós apoiamos, foram as lutas que conquistaram. Não foi benesse que o PMDB permitiu que fosse dada. E não é à toa que o PMDB, ele voltou depois de junho. Ele voltou porque as ruas colocaram na ordem do dia as reformas profundas que o nosso partido foi criado para fazer. E é por isso que o PMDB, ele voltou. Então é preciso romper com essa política, que traz junto o Kassab, que traz junto o Maluf. E sim, um partido dos trabalhadores tem uma postura de se dirigir a todos os setores oprimidos. E aqueles setores, Miranda, que quando um partido dos trabalhadores não se alça a tarefa de dizer que nós vamos conduzir a maioria oprimida dessa nação, são jogados dentro de partidos burgueses. Então é essa política que tem que mudar. A política aqui no Rio de Janeiro chama os trabalhadores a votar no Cabral do PMDB. Desculpem os que ainda defendem, cai a ficha, porque eu sinto que na militância a ficha está caindo. Obrigada. Os candidatos estão respondendo então. Como vão atuar em relação à política de alianças? E o próximo a responder é o Carlão. Eu penso que nós precisamos repensar a forma de construir uma política de aliança. Nós não somos contrários à aliança. Eu acho que a aliança, ela ajuda você a construir uma alternativa diferente na sociedade. Mas nós não podemos abrir mão do nosso programa e fazer aliança simplesmente a partir de composição, de distribuição de cargos.
porque isso faz com que a gente fique refém da política desses partidos e não consiga avançar nas importantes políticas que nós conquistamos. Conquistamos políticas importantes, de longe temos o melhor governo, mas esse governo acaba tendo limitações em função da aliança e da metodologia que é construída. O partido não tem limite. O programa do partido ele vai além do que é o governo. Por isso é que eu penso que construir um programa de governo e um compromisso com a classe trabalhadora, principalmente os nossos aliados. Nós não podemos rifar os petroleiros nesse momento. É uma política de governo que está sendo proposta. Mas os companheiros petroleiros, histórico na fundação do PT, o PT tem que ter lado, o PT tem que estar ao lado, defendendo o interesse dessa classe, mesmo estando ao contrário do interesse do governo. Mas é assim que a gente disputa um governo, é assim que a gente empurra o governo para aquelas conquistas que ele não pôde realizar. E ele não pôde realizar uma política mais avançada com os petroleiros em função da restrição que tem dos partidos que compõem o nosso governo hoje. É preciso, sim, construir uma política de aliança a partir de um programa, e esse programa tem que ser um programa construído com compromisso com os nossos aliados dos movimentos sociais, com a reforma urbana que a gente não conseguiu implementar, com a regularização fundiária, com os setores organizados da sociedade que nós perdemos em função de várias políticas que nós tivemos que aplicar por exigência do mercado, por exigência da composição de governo. Então eu penso que uma política de aliança acertada é aquela que num primeiro turno a gente ganhe com os trabalhadores, porque não basta ganhar e ter que governar ficando refém, fazendo umas políticas sociais. As nossas conquistas foram importantes, mas muitas delas limitadas, e com certeza vamos ter, no segundo governo da Dilma, vamos ter mais dificuldade em função da crise internacional. Como é que a gente faz para avançar? É com essa composição? Não, hipótese alguma, é retomando a nossa aliança prioritária, que são com os partidos democráticos populares e com os movimentos sociais organizados. Obrigada, candidato. Quem vai responder agora e falar sobre política de aliança? Emídio de Souza. Bom, eu queria dizer o seguinte, pessoal. Se a vida do nosso partido fosse resolvida e dependesse apenas dos companheiros e das companheiras que estão dentro dessa bela sede do PT de Hortolândia, talvez fosse muito mais fácil o PT não precisasse se coligar com ninguém. Talvez sozinho a gente resolvesse todos os problemas que nós temos para resolver, ganhássemos todas as eleições que nós temos para ganhar, aplicássemos o programa que nós queremos aplicar, da maneira e no tempo que nós queremos aplicar. Mas a vida real, a política real, é muito diferente de nós que estamos aqui dentro, que temos uma história de luta dentro do PT, uns mais à esquerda, outros mais ao centro, outros mais à direita, mas a vida real é muito diferente. O Lula tentou ser presidente da República por 3 vezes. Em 89 contra o Collor, em 94 e 98 contra o Fernando Henrique. Nas 2 eleições, ele bateu em 35% dos votos e perdemos as eleições. E a derrota naquele período significou a implantação do programa de governo neoliberal do jeito que eles queriam implantar. Foi o Collor que abriu o Brasil às importações de maneira desenfreada, foi o Fernando Henrique que aplicou a política neoliberal ao extremo como quis aplicar. E o que levou, após 3 derrotas seguidas, o que levou à vitória do Lula em 2002? Foi uma aliança. Foi uma aliança onde nós fizemos tudo o que nós queríamos fazer? Não. Mas a aliança você discute para fazer no momento histórico que você está vivendo. E no momento histórico que o Brasil vive, na situação de mobilização que a classe trabalhadora tem, as alianças são necessárias. Não há um lugar, mesmo os que têm discurso mais à esquerda,
sabe? Em muitas situações, como a citada em Campinas, defenderam aliança com partidos que não são de esquerda. Aliás, em Campinas teve aliança até com aquele que estava na prefeitura, que foi o Pedro Serafim. Até isso. Então a gente precisa parar com a hipocrisia de achar que aliança só é feita por nós que somos do CNB. Aliança é feita por todo mundo. A Ana Júlia, quando governou o Pará, fez aliança e ainda assim perdeu a reeleição. Então nós estamos num momento que nós precisamos saber, se a gente quiser fazer o Brasil avançar, foi com essa aliança que o Brasil avançou economicamente. Nós atingimos agora, em setembro, o menor índice de desemprego desde 2001 na história do Brasil. Isso é positivo ou isso é negativo? Nós atingimos mais de 20 milhões de empregos gerados e geramos oportunidade. Isso é positivo ou isso é negativo? Então, para saber se a gente quer aliança, que tipo de aliança, nós precisamos saber que tipo de Brasil nós queremos, ou se queremos ficar entre os puros o tempo todo. Obrigada. Portanto, agora, o Lício Lobo vai responder sobre política de alianças. Bom, o tema está sendo o mais palpitante do dia, não é à toa, e não é à toa que os internautas elegeram como o mais... que exige mais debate aqui hoje entre nós candidatos. Eu acho que a posição do Emílio ela esclarece muito, porque qual que é o problema? Nós não podemos fazer um debate em abstrato sobre política de alianças. E eu vou começar pelo final dele. Ele diz que a política de alianças que ele defende, que é ampla, atende às exigências do momento. Eu acho que o problema está realmente aí. Nós temos que olhar para o que o povo disse para o PT em junho e julho. O povo foi às ruas fazendo uma crítica de alto a baixo ao sistema político brasileiro. E principalmente aos partidos que obstruem no Congresso Nacional qualquer reforma estrutural no Brasil. Dentre elas a reforma política, mas também a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma da mídia. Então tem um problema central aí que eu acho que nós do PT temos que debater com muita calma, com muita fraternidade, se nós quisermos dar resposta para os problemas concretos, Emílio. É isso que está colocado. E a situação hoje, a conjuntura no Brasil hoje é diferente de 2002. É diferente de 2002. Aquela estratégia que levou o Lula à presidência da República, que nos fez governar por 10 anos, com Lula e Dilma, com sucesso, fazendo melhorias na vida do povo brasileiro, avançando, enfrentando ainda que timidamente o grande capital, ela está se esgotando, isso que nós precisamos enxergar. Esse é o problema. E a saída do PSB do governo Dilma é a expressão mais cabal disso. A grande burguesia, o grande capital está procurando uma alternativa para nos derrotar em 2014. E vai procurar aliados no PSB do Eduardo Campos. Isso exige uma mudança de postura do PT. E eu sei que mesmo dentro da CNB tem diferentes leituras a respeito do que está acontecendo. E nós temos que ampliar esse debate para o conjunto do partido. Tem gente que ainda aposta em alimentar a relação com o PSB, na esperança de que setores do PSB venham a nos apoiar em 2014. Aqui em São Paulo, por exemplo, isso é um descalabro. Você olha para o PSB e você vê o PSB na oposição ao PT em tudo quanto é canto. A partir do comando do diretório, inclusive, o Márcio França, o comandante, vai no programa da televisão defender o Alckmin de cara aberta. Então não tem aliança com o PSB em São Paulo. Como não tem aliança com o Paulinho saiu da força do PDT, né? Formou o partido dele. Tem uma crise no PDT que nós precisamos analisar com cuidado. O que está ocorrendo ali? Agora, a questão é o seguinte: nós temos que colocar o programa no comando, a política no comando, e fazer aliança com quem defenda o programa que nós defendemos, que é um programa de reformas profundas no Brasil. Isso que está colocado. Mais programa e menos pragmatismo. Nós temos que romper com um vício que foi se acumulando, que é um aliancismo sem critérios. Pode concluir, candidato. Isso tem que ser rompido na vida interna do PT. Obrigada. E vamos direto agora para o último bloco, onde os candidatos farão suas considerações finais. Serão 5 minutos para cada um. Esse debate está sendo transmitido pelo linhadireta.org.br. Será retransmitido segunda, quarta, sexta-feira, às 16 horas, também pela web rádio do Linha Direta. E o próximo debate
vai ocorrer no dia 5/10, no Vale do Paraíba, no dia 19/10, em Ribeirão Preto, dia 25/10, São Paulo, capital, e dia 26/10, na Baixada Santista. Começando por sorteio, então, 5 minutos para os candidatos responderem, fazerem suas considerações finais. Quem começa é o Carlão. Bom, eu queria primeiro cumprimentar todos os debatedores e dizer que é da maior importância fazer o debate no PED, porque aqui nós não estamos discutindo o futuro do PT, não estamos discutindo se o nosso governo é bom ou ruim, porque essa avaliação nós já temos. É preciso que nós possamos construir a rota. Construir a rota é a gente fazer um balanço de que em 2002, quando nós ganhamos as eleições com a atual política de aliança, essa juventude que hoje está à rua, eles tinham 10 anos de idade, e essa juventude está vendo hoje o Haddad para ganhar a eleição abraçado com o Maluf. Isso tem um reflexo importante nessa juventude, de como é que nós queremos o futuro dessa juventude, um futuro em que eles possam construir uma política diferente do momento que a gente vive. Então é preciso, aqui ninguém é contra a política de aliança, não é hipocrisia, é inverter a metodologia de construção, de construir junto com os movimentos, assumindo compromisso. Porque por mais que a gente avançou no governo Lula e Dilma, nós tivemos uma limitação importante com bandeiras que nós tínhamos assumido ao longo desses 30 e poucos anos de construção partidária, que é a reforma agrária, que é a reforma urbana. Muitas transformações que nós não conseguimos fazer, ela não foi possível porque a gente estava aliado a setores que não querem essa mudança, que não querem a redução da jornada de trabalho. Então é preciso que a gente construa uma aliança, sim, para que a gente continue avançando, mas uma aliança a partir de um programa construído a partir dos trabalhadores, assumindo compromisso, que a gente possa fazer avançar ainda mais as conquistas da classe trabalhadora. O mundo está vivendo uma crise que pode bater a nossa porta a qualquer momento, e quando essa crise bater, essas políticas sociais que nós conquistamos, nós não vamos conseguir avançar nas universidades públicas, não vamos poder avançar nas conquistas da Bolsa Família, onde tirou milhões de pessoas da miséria, porque a direita também está disputando agora na rua conosco. Ela não está mais disputando só na mídia, ela está na rua, ela está mobilizando, fazendo essa disputa política. Aí a necessidade da gente fazer a disputa política também junto com os trabalhadores. Daí a importância de, nesse embate, nessa tentativa desse leilão da Petrobras, é importante que a gente ouça os trabalhadores da Petrobras, o que é que eles estão propondo, porque esses são aliados históricos na construção partidária e na luta social que nós fizemos nesse país. De que lado que o partido vai ficar? O partido não precisa sempre ficar ao lado do governo, ele pode fazer o governo avançar, não significa ficar contra, mas dizer para o governo que a melhor política dos petroleiros é ajuntar com esses trabalhadores e não entregar esse patrimônio para a iniciativa privada, nem por concessão, porque a concessão nesse momento, com a questão do pré-sal, ela é perigosa. Nós podemos fazer aliança com os trabalhadores, porque a gente vai poder avançar as conquistas com maior facilidade. Em relação ao interior, meus amigos, nós precisamos ter uma política que vá além do que está sendo proposto aqui, do que o Emílio colocou. É preciso a gente ter uma instância deliberativa, porque essa política nós defendemos também, da comunicação, da formação. A maioria das pessoas que estão nas chapas, que apoiam o Emílio, eles tiveram a oportunidade de fazer avançar a política aqui no interior. No entanto, eles fazem um balanço positivo, que foi não dar importância para as pequenas cidades. Nós tivemos dezenas de cidades que não vão poder fazer o PED, porque não foram beneficiados com as conquistas do último congresso,
que é a questão das cotas de gênero, de mulher, de negros e de índios. Esses municípios não tiveram possibilidade porque falta uma política a ser implementada aqui no interior do estado. E nós, com certeza, vamos batalhar para que essa política não só seja implementada, mas que a gente avance, não no debate de aumentar o tamanho do partido fazendo filiações em massa, mas fazendo filiações qualificadas nas categorias organizadas e disputando as ruas. É isso que vai fazer com que a gente não só ganhe as eleições, mas que a gente possa governar, não só junto com esses partidos que ficam nos chantageando, como é o caso do PMDB hoje no governo. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, candidato Carlão. Próximo a ser sorteado para fazer suas considerações finais, Miranda. Bom, companheiros e companheiras, vamos falar sério entre petistas, os que estão aqui, os que estão nos assistindo. Existe um novo momento no Brasil e no mundo. A Islândia, que era considerada o país mais rico e melhor para se morar, quebrou há alguns anos atrás. Alguns meses atrás, a Suécia, segundo país no mundo de melhor qualidade de vida, segundo o índice Gini, se incendiaram em rebeliões em todas as periferias das grandes cidades. Na Grécia, 30 greves gerais. E o PASOK, que era o partido socialista tradicional daquele país, que chegou a ter 63% nas eleições, elegendo o Papandreou como primeiro-ministro, hoje tem 7%. Essa é a discussão que temos que fazer entre nós. O que vai acontecer com o PT se a provocação da direita, junto com a desconexão do partido com a luta pelas reivindicações e contra o capitalismo, quando a crise avançar? O que fará um governador, um prefeito e o presidente do PT, desse país do PT? Flexibilizará as leis trabalhistas? Continuar a política de privatização? Ou atenderá às reivindicações e romperá com o imperialismo? É uma discussão que temos que fazer entre nós. E aí nós temos que falar a verdade. 100% dos royalties do petróleo no pré-sal. Muito bem. Só que 100% dos royalties são 15% do lucro obtido. E os outros 85% vão para as multinacionais. E não para o verdadeiro dono dessas riquezas, que é o povo brasileiro. Nós temos que dizer que em 12 anos o índice Gini do Brasil pouco se modificou. A desigualdade social, portanto, pouco se modificou. Nós temos que dizer entre nós que o que aconteceu em junho é que milhões de brasileiros foram às ruas, em especial a juventude, para mudar a situação, para lutar contra a podridão, e que o capitalismo falhou enquanto sistema com a humanidade. Eu não acho que nós estamos à beira da tomada do poder. Não vão colocar palavra na minha boca. Mas se a gente não falar que nós lutamos pelo socialismo, o que nós vamos dizer a esses jovens, aqueles que querem mudar a opressão e a exploração do sistema capitalista? Que resposta nós vamos dar para esses milhares, centenas, milhões de jovens que lutam contra essa opressão diária que nós sabemos que é o sistema capitalista? O que nós vamos dizer? Que nós vamos ganhar uma eleição e vamos avançar 0,1 ponto no Gini. E que nós vamos colocar 40 milhões, que de R$70 vão passar para 120 por mês de renda. É essa a resposta das ruas? Não, companheiros. Nós temos que conquistar cada migalha, cada avanço nosso no Estado capitalista. Mas nós temos sempre que gritar bem alto que nós somos socialistas. Nós lutamos por um mundo sem explorar exploradores, como fala a fundação do PT. É isso que a nossa chapa apresenta. Virar à esquerda e reatar o socialismo. E pedimos voto porque esse debate tem que continuar no PT. Esse debate tem que continuar com as bases do PT. Porque ele está no DNA do PT, que se construiu nesses anos uma esperança e despertou a consciência de classe do povo trabalhador brasileiro. E por isso,
Nós somos contra as alianças com os capitalistas, inimigos do povo brasileiro, enganadores do povo brasileiro, falsificadores do povo brasileiro, PMDB, PTT, PSB, PP, Maluf, Sarney, Barbalho e toda essa corja. Porque senão nós não vamos se conectar às ruas, senão nós não vamos lutar para mudar a correlação de forças. Alianças, claro, com todos aqueles que querem lutar pelo socialismo e querem lutar pelas reivindicações concretas. Pode ser até do PT, de qualquer partido, concretamente e não em discurso. Essa proposta que nós temos que discutir com todos os companheiros. Por isso eu peço o voto de vocês na chapa virar à esquerda, reatar com o socialismo. E a nossa candidatura vai fazer esse debate com o PT, que nós temos certeza que ainda está vivo no DNA do PT, a luta pelo socialismo. Muito obrigado a todos, a todas, e vamos à luta, companheiros. Obrigada ao candidato. Próximo candidato a fazer suas considerações finais, Lício Lobo. Bom, eu queria começar minhas considerações finais dizendo que o debate está avançando. Está avançando porque as posições elas vão ficando claras e fica claro que há diferenças dentro do PT que têm que ser debatidas em muito mais profundidade do que nós temos sido capazes de fazer até aqui. A verdade é que a vida interna do PT ela é muito pobre. Nós estamos fazendo esse debate aqui, mas os nossos diretórios, os núcleos onde eles existem, não tem funcionamento prático, vamos falar a verdade aqui. O PT está cada vez se distanciando, criando uma direção que é composta pelos parlamentares, pelos prefeitos, pela alta burocracia do partido e uma massa de eleitores ou filiados. O PT deixou de ser um partido de militantes, passou a ser um partido de filiados e hoje ele é um partido, digamos assim, de eleitores. Nós temos 800 mil, pouco mais, filiados do PT que vão estar aptos a votar nesse pé. Vamos nos perguntar quantos deles estão realmente fazendo esse debate que nós estamos travando aqui hoje. Nós temos um avanço hoje que é a internet, né? Espero que tenha uns 4 mil pelo menos nos escutando aqui e que repercuta esse debate. Mas é muito pouco se tratando de um partido da grandiosidade das tarefas que o PT tem. Então eu queria encerrar pedindo o voto de vocês, não só para mim, sou candidato a presidente aqui do PT de São Paulo, mas para a chapa Esperança Vermelha, que nos apoia. Também para a chapa Esperança Vermelha Nacional, para o companheiro Walter Pomar, que é candidato a presidente nacional do PT, porque nós temos propostas para o PT que nós acreditamos que merecem ser debatidas pelo conjunto da militância do partido. E achamos que o partido tem que mudar. Muita gente do PT defende o PT como um partido das grandes realizações, como um partido que teve um grande passado e que cumpre um papel importante no Brasil de hoje. Nós não negamos isso. O PT tem uma história importante, uma história de luta que começou há 33 anos atrás. Os governos do Lula e da Dilma merecem ser defendidos. Eles representam sim avanços significativos para o povo brasileiro, mas o PT não pode ser o partido que tem um grande passado pela frente e nem pode ser um partido que se contenta em fazer a defesa do presente. Porque o povo demonstrou nas ruas que o presente, que a política atual do PT é insuficiente para as tarefas do futuro. E o PT tem que ser o partido do futuro. E aí, companheiros e companheiras, nós precisamos sim aprofundar o debate da estratégia do PT. A nossa chapa defende que o que está em questão hoje é o seguinte, que a estratégia que nos levou à presidência da República, que fez a Dilma ganhar a eleição última, ela está se esgotando muito claramente. Era uma estratégia que pressupunha que era possível fazer uma aliança com o grande capital e ao mesmo tempo atender os interesses da massa dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que mantém o superávit primário, o lucro dos bancos, consegue fazer Bolsa Família, política compensatória, política que atende aos interesses do povo. O que está ficando claro é que a burguesia não tolera mais essa política. O grande capital do Brasil não tolera mais essa possibilidade. Eles não toleram conviver com desemprego baixo, eles não toleram viver com aumento salarial que foi conseguido com a luta das categorias todas, metalúrgicos, bancários, químicos. E esse é o mérito do governo Lula, abriu a possibilidade da massa dos trabalhadores, ao elevar o patamar salarial, disputar o salário com o patronato. Isso chegou, a burguesia não aguenta mais isso.
Isso se expressa na oposição ferrenha que eles estão nos fazendo a partir dos grandes meios de comunicação, a partir do judiciário com a ação penal 470, que criminaliza o PT, a partir da política das alianças que está sendo destruída. Essa questão da política de alianças aqui é o seguinte, ela vai ser vencida pela prática. O PSB está abandonando o barco, o PMDB está cada vez mais colocando o PT do ponto de vista programático contra a parede. É essas respostas que nós vamos ter que dar para a nossa militância e para o povo brasileiro. Colocar o programa e colocar a política no comando significa o PT no seu 5º Congresso reafirmar o seu programa histórico. Nós queremos fazer reforma agrária no Brasil, porque o Brasil precisa de uma política agrícola e de uma política agrária que favoreça o pequeno agricultor, que favoreça os trabalhadores sem terra, inclusive por causa do preço dos alimentos para combater a inflação. Não se combate a inflação sem política agrária, sem benefício ao pequeno produtor. E o PMDB é um obstáculo a isso. A grande burguesia, o grande capital é um obstáculo a isso. Da mesma maneira a reforma urbana, da mesma maneira a reforma da mídia. E vamos abrir um parênteses aqui, tem gente dentro do PT, dentro do nosso governo, que sabota a reforma da mídia. O ministro Paulo Bernardo é um desses, que vai dar revista, e vai dar entrevista na revista Veja, e critica o PT, e critica a necessidade de uma reforma da mídia. Então tem um debate aberto entre nós, que é o debate do programa. O programa e a política no comando para o PT mudar a vida do povo brasileiro, para o PT cumprir a sua tarefa histórica, e aqui no Estado de São Paulo nós temos muito a cumprir, porque o Estado de São Paulo é chave para a luta política do Brasil. Precisamos colocar um programa avançado na campanha eleitoral, empolgar a juventude, empolgar a população trabalhadora do povo de São Paulo e ganhar as eleições para o segundo governo Dilma ser superior ao primeiro. O microfone não funcionou aqui. Bom, próximo então, fazer suas considerações finais. Misa Boito. Companheiras e companheiros, eu queria começar dizendo que a gente faz o debate do PED no momento em que, considerando que o Brasil não é uma ilha, nós vivemos uma situação internacional aberta em 2008 que não se resolveu, e a marca dessa situação é que todos os governos estão pressionados pelo imperialismo, o mais poderoso, para ir até o fim numa política que corresponda à tentativa do sistema que está em crise sobreviver. É a guerra cambial, lembra da história que agora vai, nós estamos à mercê da flutuação, o FED decide, e aí é nós que sofremos. Então é uma situação difícil, mas ao mesmo tempo é uma situação onde os trabalhadores lutam de maneira bastante diferenciada em cada país. Nessa situação, nós temos que ter muita clareza que qualquer concessão à política do imperialismo é fragilizar a nação, fragilizar os trabalhadores. Então, por exemplo, eu acho que sim, concessão é privatização. O companheiro Custódio, não sei se está aqui, eu acho que ele é petroleiro. Qualquer petroleiro explica o ABC disso. Aliás, o Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, explicou, inclusive, que o leilão de Libra sequer é feito de acordo com o sistema da partilha. Vocês sabiam que o governo não é obrigado a integrar a Libra? Que a Lula da partilha aprovada por Lula permitia que, nesse caso, ficasse tudo na mão da Petrobras. Então eu chamo os companheiros a irem debater com a CUT, com a Federação Única dos Petroleiros, porque afinal a MIS é sempre muito radical, sempre foi contra a privatização. E chamo mais ainda os companheiros a no dia 3 de outubro, às 17 horas, os que puderem, estar na mobilização na frente da Petrobras, na Paulista, com a CUT, com o MST, com a UNE, eu vou estar lá, acho que vai ter um monte de petista lá, contra a privatização de Libra. Porque sim, concessão é privatização. E se a gente quer reaproximar o PT das suas bases, está aí uma boa oportunidade. Assim como é privatização às OS, então a gente tem que exigir de Dilma, como exige a campanha, revogação da lei das OS, e dizer para os nossos prefeitos que eles não podem continuar aplicando as OS, invenção do Fernando Henrique. Agora eu queria introduzir um novo tema.
E o novo tema é sobre o próprio PED. Companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que está difícil. Eu acho que está difícil para todos vocês, mas talvez pelo fato de eu ser candidato a ter uma chapa, está mais difícil ainda. Eu ouvi aqui que tem cidade do interior que não tem sede, tem cidade do interior que não tem um boletim. Amanhã, o ano que vem tem eleição, a gente vai ver que, por outro lado, tem campanhas de deputados trilhardárias. E mais do que isso, mesmo nessas cidadezinhas, teve um monte de boleto pago, mas muito boleto pago. Está difícil o debate, companheiros. As regras que foram estabelecidas como fundo exclusivo, fundo eleitoral de campanha, estão sendo não cumpridas. Não tem condições iguais de disputa, companheiros. Eu gostaria de estar podendo viajar ao Estado para me debater com o militante. Legal fazer o debate na internet, mas nós ainda somos aquele partido onde tem que ouvir o que o militante diz. O militante não tem só que ficar ouvindo o que a gente diz. E da discussão tem que nascer proposta, porque eu tenho certeza que esse debate, por exemplo, das alianças, se fosse para a base, se ela pudesse livremente se expressar, tem companheiro que ia ficar surpreso. Tem companheiro que ia ficar surpreso, que ia ver que tem muita coisa que precisa mudar. Que a política hoje, que rege o PT, que é os feudos de deputados, quero dizer, a Executiva Nacional do PT estava reunida, e lá no Instituto Lula foi chamado o Rui Falcão para discutir com Vacareza. É a instância do partido que tem que discutir. É isso que tem que voltar, jornais deram ao nosso partido. E o PED é um processo vicioso, um processo viciado, aonde o que tem é ficar regimentando o filiado que não fez uma discussão sequer, que nem sabe o que está em debate. Isso tem que acabar. A nossa chapa propõe fim do PED, volta aos encontros. Que o PT já teve, hein? Não é nenhuma loucura da mesa, nem originalidade. Para terminar, eu queria renovar a todas as chapas que a gente faça uma atitude política no dia 7 de outubro, em Carapicuíba, numa faculdade onde vai ser o debate, e que ali seja um marco, que o PT em São Paulo vai reagir. O PT em São Paulo não vai mais abaixar a cabeça para o STF, para a mídia, preocupado com o prejuízo que o mensalão pode trazer. É hora de defender o PT, vamos começar a tomar iniciativa, votem 310 e na chapa Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania 410, no Nacional 210. Obrigada. Obrigada, candidata. Por fim, o último candidato, então, a fazer suas considerações finais, 5 minutos, Emílio de Souza. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos os debatedores que tiveram aqui na mesa durante essas 2 horas. Queria agradecer aos internautas que nos acompanharam nesse debate de ideias para discutir os rumos do PT. Queria corrigir uma falha do início, quando eu saudei as correntes que me apoiam, falei do CNB, falei do PTLM, falei do Novo Rumo, falei da Mensagem, falei do EPS e não falei do Movimento PT, que também me apoia, do deputado Arlindo Chinali, tantos companheiros valorosos. Foi um lapso, me apoia e eu tenho muito orgulho do apoio que tenho deles, debatido ao longo de muito tempo. Quero dizer que também, em função dessa unidade produzida em torno da minha candidatura, nós temos 2 candidatos a presidente, não temos apenas um. Tem a candidatura do Rui Falcão e tem a candidatura do deputado Paulo Teixeira. Ambos me apoiam aqui em São Paulo e eu também quero emprestar o meu apoio a todos eles para a condução do PT Nacional. Quero dizer a vocês que aqui, ao contrário do que diz a Misa, eu acho que o PED não pode acabar. O PED tem que se aprofundar e melhorar suas condições. Agora, nós vamos dar um passo a mais, que é eleger os coordenadores de macro também de maneira direta. Pode ainda não ser a riqueza que tem, mas se a direção estadual fosse escolhida sem ser de maneira direta, nem uma centena de companheiros e companheiras que estão aqui estariam acompanhando, muito menos alguns milhares de internautas poderiam ter acesso a esse debate. Talvez fosse escolhido numa sala fechada com 20 ou 30 companheiros,
se tanto. E eu quero aproveitar para saudar os companheiros que disputam a coordenação da Macro Campinas, que é o companheiro Ângelo Barreto e o companheiro Vinícius. Eu desejo a todos boa sorte nessa disputa, nível alto na disputa, para que a gente consiga consolidar a vitória também aqui. Deixar um abraço ao Bolzan, que é da Executiva Estadual do PT, aqui também, e dizer a vocês que aqui se falou algumas coisas que merecem reflexão. O debate é bom, inclusive, para restabelecer a verdade sempre. O Miranda disse aqui, por exemplo, que o governo do Lula pouco se alterou a desigualdade social. Bom, ele está desmentindo uma constatação que qualquer organismo internacional faz hoje, que o IBGE faz, sabe, que a ONU faz, que a UEA faz, que os adversários fazem, de que diminuiu o analfabetismo, de que 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta, de que quase 3 milhões tiveram acesso à casa popular. Ora, se isso não é diminuir a desigualdade social, eu realmente acho que nós precisamos começar a rever aquilo que nós aprendemos nas escolas primárias. E queria dizer também que a questão da 470, Misa, não há entre nós na direção do PT qualquer diferença. Eu ontem, no meu lançamento, eu fui pessoalmente à casa do Zé Dirceu, convidei ele para vir no meu lançamento, convidei o João Paulo, convidei o Genuíno, nenhum deles quis ir por razão própria, mas eu não tenho vergonha de dizer que caminho no mesmo partido que eles. E não tenho vergonha de dizer da injustiça que foi cometida contra eles. E ontem, no ato de lançamento da nossa candidatura, foi gritado o nome deles e aplaudido, mais do que eu fui aplaudido, eles foram aplaudidos para mostrar que os petistas têm solidariedade com eles. Então, eu estou tranquilo com relação a isso, só que eu acho que essa não é a agenda principal que nós temos hoje. A agenda que nós temos hoje é como aprofundar. Eu concordo com isso, nós não podemos ser o grande partido com um passado pela frente. Nós temos um passado glorioso, mas temos um futuro a construir. Nós ainda temos que taxar as grandes fortunas do país, nós temos que democratizar os meios de comunicação, nós temos que ganhar cidades e estados onde nós não ganhamos ainda, para debater melhor os orçamentos. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema de discussão interna, nós precisamos fortalecer os setoriais do PT, nós precisamos garantir que as decisões aprovadas no Congresso com relação à paridade vão à prática e a gente crie condições para trabalhar para a participação das mulheres. E nós precisamos garantir que o Padilha seja o próximo governador do estado de São Paulo. Ele está preparado, ele tem ousadia e ele pode botar fim às duas décadas desse governo medíocre que o PSDB fez no estado. Peço o voto de vocês para ser presidente do PT nos próximos 4 anos. Meu número é 380. Obrigada, candidato. Chegamos ao fim deste 5º bloco deste debate. Esse debate foi transmitido ao vivo, diretamente do Diretório Municipal do PT de Hortolândia. Mais de 4.310 pessoas acompanharam este debate, que volta no dia 5/10, na região do Vale do Paraíba. Você pode acompanhar neste dia pelo linhadireta.org.br. Agradecendo a todos os candidatos e a candidata e ao internauta. Obrigada. Aqui, você define o presidente.